Nós somos propriedade de Jesus. Nós temos um dono. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Jesus é o seu dono. Ele te comprou. Eu vou fazer isso porque eu não tenho preocupação com ninguém e ninguém se mete na minha vida. Se mete. Deus, Ele é teu dono. E não ache que você pode fazer tudo aquilo que bem entender. Espera-se submissão da nossa parte. Submissão. Homens, mulheres, crianças, idosos, todas as pessoas. Espera-se submissão porque Cristo foi lá e pagou. E não foi por qualquer preço. Foi com o seu próprio sangue. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22. O pecado é algo tão sério que alguém tem que morrer por conta desse pecado. E todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento pensava nisso. Pecou, vai lá, apresenta um animal que não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com o teu pecado. Ele não estava envolvido quando você pecou, mas ele está indo lá pagar o preço do seu pecado para apaziguar a ira de Deus em função do seu pecado. Mas tudo isso, todo aquele sistema sacrificial era apenas uma sombra, era passageiro, porque eram sacrifícios imperfeitos, até o momento em que chegaria Cristo morrendo na cruz, para satisfazer daquele momento até a eternidade futura a ira de Deus. Dali em diante não há mais necessidade de um sacrifício sequer, porque Cristo fez absolutamente tudo. Não ficou um centavo, não ficou o mínimo possível de dívida. Cristo pagou absolutamente tudo. Ele nos remiu com o seu próprio sangue. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Vamos dar uma olhada lá nesse texto. Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nos libertou também do sangue de Cristo, da lei, conforme diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou do poder de Satanás, que diz lá em Colossenses 1, vamos lá, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Foi pago e ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui nós temos tudo envolvido na morte de Cristo.
tudo no pacote da salvação: eleição, predestinação, redenção, adoção, perdão dos pecados. Os efeitos do pecado, eles atingiram toda a criação. A criação geme em função do pecado do homem. Mas Deus, em determinado momento futuro, onde Ele assumirá de vez, onde Ele julgará cada um dos pecados dos ímpios, onde Ele julgará até o próprio Satanás e os seus anjos. Nesse momento em que Ele reinará de uma maneira mais visível, é o momento em que Ele convergirá nele tudo e todas as coisas olharão para Cristo. Ele é o centro, mas todas as pessoas verão claramente quando tudo convergir para Ele. Nesse momento, não haverá mais a possibilidade de salvação. Se você ainda não é crente no Senhor Jesus Cristo, aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado. Quando o versículo 10 se cumprir e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, o tempo já passou. A oportunidade de conversão já passou. A possibilidade de regeneração já passou. A possibilidade da remissão dos pecados já passou. A possibilidade de nessa vida darmos frutos também. Querido amigo, você que ainda não aceitou a Cristo, não espere para ver se de fato isso se tornará realidade. Isso é certo que irá acontecer. Aproveite o tempo. Aproveite a bênção que Jesus te oferece. Versículo 11: Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A partir do versículo 13, nós começamos aqui a ver as bênçãos do Espírito Santo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui nós temos um resumo do que acontece na salvação. Veja só: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui nós temos o penhor, que é uma espécie de entrada. Você vai comprar uma casa, aí você, o que o construtor pede? Pede um sinal. Você dá o sinal, você dá uma entrada. O que é aquilo? Ali é uma garantia de que você não voltará atrás. Diferentemente de dizer: gostei da casa, vou comprar, reserva para mim, mas não deu R$1, não está vendida a casa. Mas se você, na qualidade de comprador, foi lá, está aqui o sinal, ali é uma garantia de que você comprará a casa. É óbvio que isso é apenas uma analogia para nós entendermos o que foi que Deus fez. Ele nos deu o Espírito como selo, a garantia de que nós estamos seguros em Deus. O penhor também, essa garantia é como uma aliança de casamento. Você está namorando e tal, chega um momento que você já decidiram casar, então vamos para o noivado, coloca a aliança de noivado, né? Aquilo que aquilo representa? Representa a garantia de que certas promessas entre os dois serão cumpridas. Então, o Espírito Santo em nós é uma garantia de Deus de que nós estamos seguros em Cristo
Jesus. É um selo de genuinidade também. Assim como você pega um documento, tira a cópia, vai no cartório e lá coloca-se um selo para garantir que aquilo, as informações ali contidas, são verdadeiras. Somos espiritualmente genuínos porque temos o selo do Espírito Santo. Continuando, aqui Paulo começa então a concluir aí o capítulo 1, mas esperando, na expectativa da igreja reagir, daqueles irmãos mostrarem-se de fato como crentes remidos pelo sangue de Jesus. Ele diz: por isso também, eu tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só o que Paulo espera daqueles irmãos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo sabia que o conhecimento, ele só é possível, o verdadeiro conhecimento, na presença de Deus. Paulo não era um menino. Paulo não era alguém sem estudo. Paulo era um fariseu, um estudioso da Bíblia. Mas ele considerava que o verdadeiro conhecimento que ele adquiriu foi após o seu encontro com Jesus. É após o encontro com Jesus que nós podemos enxergar as coisas do mundo da melhor maneira possível. Ter a perspectiva de Deus acerca de tudo na nossa vida. Paulo teve um encontro com Deus na pessoa de Jesus Cristo e sabia que um ser humano não é capaz de entender verdadeiramente coisa alguma sem o conhecimento de Deus. Quer ser um homem sábio? Coloque-se diante de Deus para conhecê-lo cada vez mais. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A palavra igreja significa chamados para fora. E aqui nós temos iluminados os olhos do nosso coração, iluminada a nossa alma, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Nós fomos chamados. Paulo testemunhava que Deus o havia chamado pela sua graça. Gálatas 1,15. Lembrou a Timóteo que o cristão possui uma santa vocação. 2 Timóteo 1,9. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Fomos chamados à eterna glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Todo esse nosso chamamento é para uma esperança já certa. Essa esperança não é a ideia assim: eu espero que isso aconteça. Isso aqui, esse termo é uma certeza quanto ao futuro. Nós sabemos o que irá acontecer conosco, com o povo de Deus. Versículo 19, em diante, para encerrar, igual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Irmãos, em função de tudo isso que nós podemos ver nos ensinos de Paulo aos Efésios, aqui no capítulo 1, todos os benefícios que nós já recebemos, essa esperança que não é uma espécie de pensamento daquilo que pode vir a acontecer, é uma certeza. Nós somos responsáveis e devemos ter uma vida digna, oferecendo a Deus a eterna e profunda gratidão. Diante de tudo isso, ofereça a Deus eterna e profunda gratidão. Se nós formos gratos a Deus, como servos santos, dando fruto aqui na igreja e no mundo, não tenho dúvida que certamente esse é o melhor presente que a igreja pode dar ao seu pastor. É o melhor presente que você pode dar não somente ao pastor Fabiano, mas é o melhor presente que você pode dar à sua própria família. É o melhor presente que você pode dar ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, ao seu vizinho, àquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É o melhor presente que você pode dar ao mundo que ainda não conhece a Deus. Que possamos ser homens e mulheres gratos a Deus por todos os benefícios que nós já recebemos em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos teus servos, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e o Senhor nos chamou para que possamos ir e dar fruto. Obrigado pelas bênçãos espirituais que nós recebemos de Ti, do Teu Filho e do Espírito Santo. Ajuda a Tua igreja a entender que nós somos responsáveis. Nós recebemos um grande presente, mas somos responsáveis para testemunhar o Teu nome e levar glória ao Teu santo e bendito nome. Queremos Te agradecer por esse tempo e também queremos lembrar de orar, de agradecer pela vida do pastor Fabiano e de orar para que ele possa continuar com força, com vigor, com alegria, servindo juntamente com sua família aqui no nosso meio. É o nosso pedido e agradecimento em Cristo Jesus. Amém. Pastor Ricardo.